Você estuda inglês há meses, talvez até anos, e sente que não sai do lugar? Talvez o problema não seja o seu esforço, e sim alguns erros que quase todo mundo comete. Nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são os 3 principais erros que te impedem de evoluir no inglês e como você pode evitar eles. Se você evoluir esses erros, você vai chegar na fluência muito mais rápido. Eu separei aqui os 3 principais erros e a gente já vai ir direto para o primeiro erro, que é estudar, mas não praticar o output. Uma das coisas mais legais que você tem quando você quer aprender uma língua é conseguir falar ela, é conseguir conversar com alguém. Se você ir numa viagem, você consegue conversar com as pessoas. Se você estiver jogando um jogo ou assistindo também um filme, depois você vai falar sobre esse filme em inglês com alguém que já é um gringo, você consegue conversar no trabalho. Falar a língua é uma das coisas mais legais que tem. Mas, quando você estuda ou faz somente input, você só consome conteúdo ou só estuda o inglês, você passa horas assistindo vídeo, lendo texto, estudando gramática, mas na hora de falar, você não consegue expor seus pensamentos, você não consegue expressar suas próprias ideias, você trava. Normalmente, isso causa muita angústia para a maior parte das pessoas, e faz sentido, até porque quando você quer aprender uma língua, você quer conseguir se comunicar utilizando ela. E no inglês, assim como qualquer outra língua, você precisa de 2 coisas, que é o necessário para aprender uma língua. Você precisa de input e de output. Input é consumir essa informação, colocar essa informação para dentro da sua cabeça. Output é utilizar essa informação na prática. É como se você estivesse indo aprender a nadar, por exemplo, e você assiste vídeos de natação onde as pessoas ensinam como você pode nadar melhor, quais são os movimentos corretos, com quais momentos você vai respirar, colocar a cabeça para fora da água para respirar, você entende todos esses pontos. Agora, se você não pular na água e tentar nadar e aplicar tudo isso que você aprendeu nos vídeos, por exemplo, você não vai conseguir realmente aprender a nadar. E é o que muita gente faz. Consome muito conteúdo, lê muito, estuda bastante a gramática, mas não coloca o inglês em prática, não treina, não participa de aulas de conversação, não tenta conversar com outras pessoas em inglês. Isso faz com que você fique só na teoria e sem a prática, e você fica travado, travada, sem conseguir se comunicar. Isso acontece normalmente com muitas pessoas que estudam inglês por muito tempo, depois comentam, eu consigo entender o inglês, mas eu não consigo falar. Isso acontece porque você treinou, se é o seu caso, muito o input e não muito o output. É por isso, por exemplo, que os alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência, têm aulas de conversação toda semana. Eu entendo a importância de praticar a fala desde o início. Se você ainda não deu início à prática constante da conversação, começa a fazer isso e você vai ver o seu inglês evoluir muito. Um dos pontos, né, que eu coloquei aqui, que é um erro, é só fazer o input, é só consumir o inglês. Então você entende as palavras, mas você não treina como usar as palavras. É tipo você saber as técnicas de natação, mas você não consegue aplicar elas no mundo real porque você nunca tentou fazer isso ou não praticou constantemente fazer isso. O que você vai fazer para evitar esse erro é ter alguma forma de praticar output todos os dias. Vamos supor que você é uma pessoa de nível iniciante, você não sabe praticamente nada de inglês, e você quer já evitar esses erros desde o início. Então como você não consegue improvisar muito conteúdo, tirando as coisas da sua cabeça, porque você ainda está no início, o que você vai fazer é treinar com algumas frases que você já está lendo em algum texto, com algumas frases que você ouviu num vídeo, numa série, você vai falar elas em voz alta. É uma forma de treinar o output, treinar a fala, sem precisar tirar as coisas da sua cabeça que talvez você ainda não tenha essa habilidade de pensar já em inglês. Mas você pode começar isso desde o início. Agora, se o seu nível já é melhor, você pode tentar contar pequenas histórias ou resumos para você mesmo do que você está vendo, de algum filme que você assistiu, de alguma coisa que você conversou. Você pode pegar algumas respostas, umas perguntas, né, e responder em voz alta. Mesmo que você erra, esse treino ativa essa habilidade de falar e pensar por conta própria. Isso vai estimular sua mente, é claro que não vai acontecer do dia para a noite, mas vai estimular sua mente a começar a pensar em inglês. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre o output, tá? Que eu vou deixar aqui no card em cima, sobre como o output é o segredo para a fluência e como você consegue melhorar bastante isso. E eu também fiz um sobre como pensar em inglês. Eu recomendo esses 2 vídeos que estão aqui no canal, tá bom? Esse é um dos pontos principais que é um erro que a maior parte dos alunos cometem. Se você está no início, você já consegue evitar isso agora, focando em utilizar ao máximo o inglês que você vai aprendendo. Se não, se você já estuda inglês há um tempo e se sente travado ou travada, começa a fazer o output com o que você já sabe, com aquilo que você já aprendeu. Começa a tentar responder pergunta, começa a tentar
contar histórias, falar sobre o seu trabalho. Assim você consegue treinar o output com aquilo que você já viu, ok? E você consegue ver também o quanto que isso está fixado na sua cabeça e o quanto não tá. O segundo erro, e fica comigo até o final porque o terceiro erro também é muito legal de evitar, né? Ficar preso na busca pelo inglês perfeito. Esse é um erro que gera o que a gente chama de, o que eu chamo pelo menos de o paradoxo da comunicação. É você querer ser perfeito, por exemplo, antes de agir. Então, você cai num paradoxo, porque qual que é o sentido? Muita gente não fala porque tem medo de errar, né? E pensa, pô, eu ainda não tô pronto pra falar, não tô pronta. Então não faz sentido eu falar porque eu ainda não tô pronto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar meu inglês primeiro, depois que eu melhorar meu inglês, aí eu começo a falar. Porque aí eu vou errar menos, e aí eu vou conseguir saber muito mais coisas pra falar, e aí o meu inglês vai estar muito bom, e aí eu começo a falar, porque aí vai estar ok. Às vezes por medo de errar, ou às vezes por precaução, né? Mas isso gera um segundo ponto. É que você não consegue melhorar a fala consumindo conteúdo. Você só melhora a fala treinando a fala. Então a pessoa fala, eu vou estudar mais, que aí eu melhoro meu inglês e aí sim eu vou conseguir falar melhor. Só que isso quase nunca chega, porque você nunca melhora a fala, porque você nunca treina a fala. Então você cai num paradoxo. Eu não treino a fala porque eu quero melhorar meu inglês, minha fala, mas eu não melhoro minha fala porque eu não treino meu inglês utilizando ela. Então você cai nesse ciclo sem fim e fica muito tempo aí sem desenvolver habilidades comunicativas. Então não foquem em chegar num bom nível de inglês para começar a falar. Treinem começar a falar desde o início. Que nem eu falei no MAF, nós temos aulas de conversação toda semana. Os alunos, eles começam a falar desde o início, por isso que eles desenvolvem bastante a fala. E eu recomendo você a fazer isso. Se você não começou seu treino de inglês, não começou a estudar inglês realmente, já quer evitar erro desde o início, começa a treinar a fala desde o início. E também, se você já está há um tempo tentando aprender inglês, foca exatamente nisso, ok? Não espere o momento perfeito para começar a falar. Começa desde agora. É a mesma coisa que nem eu falei, né? Isso trava a sua evolução, porque você fica ensaiando o momento ideal que ele nunca chega. Enquanto você poderia estar aprendendo com os seus erros, aprendendo com suas próprias dificuldades. Porque quando você acha que você aprendeu um assunto, você tem que tentar falar sobre ele, tentar utilizar essas palavras na prática e ver se você consegue ou não. Assim você consegue ver exatamente aquilo que você aprendeu e o que você não aprendeu, e você consegue revisar aquilo que você não aprendeu ainda. Só colocando em prática é que você entende o que você realmente entende e o que você ainda não entende e o que você poderia revisar. Assim você consegue evoluir muito, muito mais rápido. Então tem alguns pontos, né? Fala mesmo com erro. Pensa que é melhor eu falar de uma forma errada e imperfeita e praticando do que eu deixar de praticar e deixar de evoluir no meu inglês por conta disso. A fluência, que nem eu coloquei, ele vem da exposição contínua e não da perfeição. Quando você pensa que alguém é fluente, você escuta essa pessoa falando e você observa a forma como ela fala, o flow. Você talvez nunca viu, por exemplo, alguém... Você não sabe deduzir se essa pessoa é fluente em, por exemplo, chinês, mas você observa pela forma com que ela fala que provavelmente ela é fluente. Talvez você não tenha um nível tão bom de inglês para olhar para algum brasileiro falando inglês e deduzir se ele está usando palavras avançadas ou não. Mas você consegue entender se ele é fluente ou não pela forma com que a pessoa fala. Se ela não está gaguejando, se parece que ela fala de uma forma natural e tem uma fluidez no pensamento dela, na fala dela, você consegue observar isso, você sabe que ela é fluente. Então, quando você começa a praticar a fala desde o início e tem essa aplicação constante de conversação, faz parte da sua rotina, você cria essa naturalidade da fala. E isso é o que causa essa aparência das pessoas a notarem que essa pessoa é fluente. Então você pode se tornar fluente muito mais rápido treinando a fala desde o início, pensando em que é melhor ser imperfeito e praticando do que perfeito e calado. E eu sempre comento com os alunos, você é um estudante. Você cometer um erro é a coisa mais normal do mundo. É esperado que você cometa erros, porque você está aprendendo. Se você fosse um nativo, ainda assim, as pessoas meio que relevariam, porque meio que tanto faz, mas mais ainda para você que é estudante, que você é uma pessoa que comete erros, porque você está em constante aprendizado. Então não tem nada de errado errar, porque é o que você é, uma pessoa que está em constante mudança, certo? Você pode até assistir o vídeo que eu fiz sobre como perder o medo de aprender, como perder o medo de falar inglês. Ele é muito bom também para você conseguir tirar assim do peito esse medo que você tem de errar e as pessoas te julgarem, coisas do tipo. Esse vídeo é um vídeo completo de como você pode perder o medo de falar inglês. Eu super recomendo ele também. Antes da gente partir pro terceiro
erro, que é um erro que você deve evitar com certeza. Lembra de curtir o vídeo, ok? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que tem ali do botão de inscrição. Assim você recebe as novidades do canal, você recebe uma notificação sempre que eu posto um vídeo novo e você fica acompanhando tudo que eu posto. Assim é bem legal que você consegue acompanhar as novidades do canal assim que elas saem. O terceiro erro é não ter um método ou um plano claro. Então, muitos alunos, eles cometem esse erro de que eles estão estudando, e por isso que eu falei, talvez você estude inglês há meses, há anos, mas parece que você trava, você não sai do lugar. Porque às vezes você pula de vídeo em vídeo, você não tem uma sequência gradual de conteúdo e você sente que nada se conecta. E você não consegue sair de um ponto e ir evoluindo. Parece que você coloca construindo uma casa, só que você está colocando um tijolo ali, aí você coloca um vaso sem nem ter o piso estruturado, e você tenta colocar o teto sem ter as bases estruturadas e você sente que tá tudo um caos, né? Então normalmente esse é o erro da falta de direção. Esse é um dos principais erros também que afeta os alunos, que faz você se sentir que você não tá evoluindo, porque às vezes você realmente não tá evoluindo, porque você não tem uma sequência muito clara de conteúdo e você não sente essa evolução por conta disso. Isso faz perder tempo, né? Porque você não tem um plano, o aprendizado ele vira aleatório, você fica estagnado. Um bom plano, ele envolve o treino das 4 habilidades. Se você quer focar em só comunicação, que isso é o que eu mais gosto quando eu vou treinar uma língua, por exemplo, eu tô em constante aprendizado do italiano e do francês, eu gosto muito de comunicação. Então eu sempre recomendo para os alunos que querem focar em conversação a escuta e a fala. Porque é isso que você precisa para você ter uma habilidade boa comunicativa. Você precisa escutar e entender o que a pessoa está falando, e você precisa falar e expressar seus próprios pensamentos, suas próprias ideias em inglês. E é isso que eu foco também no MAF. Por isso que a gente tem aula ao vivo de compreensão auditiva e de conversação toda semana. Porque você treina o listening, escutar e entender, e você treina o speaking. Falar e expressar suas próprias ideias. Tenta aplicar isso também na sua rotina de aprendizagem do inglês. Tenta sempre ter horários específicos para você treinar o listening, a compreensão auditiva, e ter horários específicos para você treinar o speaking, ou partes do dia, ou dias específicos da semana, para você treinar a fala, ok? E tenha uma sequência estruturada de conteúdo. Você pode pesquisar uma sequência gradual de conteúdo, por exemplo. Você pode pesquisar na internet, caso você queira, qual ordem de conteúdo eu posso seguir para pesquisa no ChatGPT, por exemplo. Porque você precisa ter uma sequência estruturada de conteúdo para que você continue evoluindo. Eu utilizo, por exemplo, parte do MAF envolve memorizar um vocabulário ativo, aplicar em frases reais e falar com consistência e repetição. Então você separa uma sequência gradual de conteúdo, utiliza esse vocabulário para memorizar, para ler e entender ele, aplica em frases reais que você consegue imaginar na sua rotina e fala todas essas frases com consistência e repetição, fixando esse conteúdo para que você consiga utilizar na prática. Eu separei até aqui o caminho certo, né? A ideia do caminho certo é praticar o output com frequência, assim você evita o primeiro erro, aceita a errar desde o início, já que dessa forma você evita aquela ideia de buscar a perfeição e não a prática, e tem um método com direção. Separa uma sequência muito clara de conteúdos, focando nas 4 habilidades, ou só na escuta e na fala, se você quer treinar principalmente a conversação e a comunicação. E também lembra que se você estiver cometendo algum desses erros, desses 3, não se culpe, porque quase todo mundo passa por isso, né? O importante agora é ajustar, agora que você sabe que você pode estar cometendo algum desses erros, e mudar o jogo, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like nele e assiste o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai te ajudar bastante, espero ter te ajudado. Comenta também aqui nos comentários algum outro vídeo que você quer ver aqui no canal e vejo você no próximo vídeo.